Senhor Primeiro-Ministro, Presidente do PSD, caro Pedro Passos Coelho, cara Nilsa Sena, cabeça de lista da coligação por Beja, caro Luís Darjan, número 1 do CDS indicado para a lista de Beja, vice-presidentes do CDS e do PSD, Nuno Melo, Marco António, grupo de Canti, os discípulos, para quem peço uma salva de palmas, agricultoras e agricultores alentejanos. É um gosto estar aqui neste almoço em Beja, dia de trabalho, dia de soleira, e a sala não foi suficiente para todas as pessoas que quiseram vir. É um muito bom sinal. Os portugueses sabem o que está em causa e em risco no dia 4 de outubro e vão serenamente proteger o interesse nacional. Como sabem, nas minhas intervenções eu tenho sempre um minutinho para temas mais atuais e, de quando em vez, matérias relativas ao líder do maior partido da oposição. E hoje não será exceção. Queria começar por salientar a importância das declarações que fizeram hoje representantes de trabalhadores e representantes de empregadores, defendendo que o espírito da concertação social, que é negociar, aproximar, fazer compromissos, esteja presente também no sistema político, apelando à coligação e ao Partido Socialista para que preservem capacidade de diálogo. Eu estou absolutamente de acordo e por isso é que chamo a atenção que não é aceitável que um candidato a primeiro-ministro diga que vota contra um orçamento que não conhece. Nem é aceitável que ele diga que não se senta à mesa com outros partidos democráticos para tratar de assuntos do futuro como a segurança social e a sua sustentabilidade. Com o diálogo, progride-se. Com o radicalismo, não se vai a lado nenhum. A concertação social é o exemplo de que, mesmo em tempo de restrições, com a Troika cá dentro, foi possível chegar a um acordo entre empregadores e trabalhadores para termos mais investimento e também para melhorarmos o salário mínimo nacional. O Dr. António Costa devia olhar para a concertação social, perceber as suas vantagens e não usar deste radicalismo em política. Devo, aliás, dizer que o magnífico exemplo do Canti, ou Canti alentejano, que eu segui enquanto Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, também aponta para o diálogo. Porque não havia nenhuma dúvida sobre a singularidade do Canti em Portugal e no mundo. Faltava era que a universidade, as associações e as autarquias fizessem bloco como um só a favor da promoção e do reconhecimento internacional do Canti. Quando fizeram bloco como um só, o Canti foi reconhecido como património. Uma outra palavra que diz tudo sobre a forma de fazer política. O Dr. António Costa quis fazer uma coisa muito feia, que foi tentar assustar as pessoas mais idosas, que são aquelas a quem o país deve décadas de trabalho
e que precisam, evidentemente, de segurança e de previsibilidade. Mas quando começou a falar de uma poupança que não precisa de nenhuma revisão constitucional e que será feita sem cortes nas pensões a pagamento, tropeçou nele próprio. Tropeçou nos 1.020 milhões de euros que ele pretende cortar nas prestações sociais não contributivas, ou seja, nas pensões mais baixas no nosso país. E tropeçou também nos 6.000 milhões de euros que aquela aventura da TSU custa e que põe em causa o financiamento das pensões a pagamento. Quem com pensões quer fazer mal, nas pensões foi apanhado em flagrante delito. Já agora, outra matéria que aponta não apenas para o radicalismo, mas para a demagogia. E eu acho que se há uma coisa que os portugueses aprenderam com a bancarrota de 2011 é que nós dispensamos governantes que recorrem à demagogia como forma de governar. O Primeiro-Ministro esteve recentemente numa região do interior e disse que o Governo deixaria pronto para o próximo Executivo uma possibilidade real de fazer discriminação positiva nas portagens do interior e também do Algarve a favor de famílias e mercadorias. O Dr. António Costa ouviu e pensou para ele: tenho que prometer mais. Chegou ontem a uma região do interior e o que decidiu prometer: vou acabar com as portagens. Mas então não era ele que queria usar as portagens para financiar a Segurança Social? Eu acho que as pessoas estão por aqui de políticos que mudam de discurso conforme a plateia, que acham que é possível dizer tudo e o seu contrário, que acham que é possível agradar a tudo e a todos, sem perceber que nós vivemos numa era global, que a informação está disponível e que os cidadãos podem comparar o que se disse há uma semana com o que se disse agora. Esse género de política está ultrapassada e a demagogia custa muito caro. Queria também aqui lembrar uma área de que o Partido Socialista foge como o diabo da cruz, chamada agricultura. Já terão reparado que nem com um grande esforço de audição a gente lhes consegue ouvir uma palavra que seja sobre agricultura. Não deixa de ser extraordinário para um partido que se propõe governar. Era como se o país agrícola não existisse. Mas vamos lá primeiro lembrar a alguém do Baixo Alentejo. Estou à vontade, não era do meu partido, mas era do outro partido da coligação. Mas foi muito meu amigo e eu aprendi muito com ele, e a Assunção Cristas aprendeu muito com ele. Chamava-se Armando Sevinato Pinto, ali de Ferreira do Alentejo. Eu digo isto sempre com muita vontade. Vocês lembram-se do tempo em que os socialistas governavam a agricultura? O que é que se passava? Se tinham de publicar regulamentos, não publicavam regulamentos. Se tinham de abrir as candidaturas, não abriam as candidaturas. Se tinham de avaliar as candidaturas, não avaliavam as candidaturas. Se tinham de fazer pagamentos, nunca faziam pagamentos, nem a tempo certo, nem a hora certa. Se tinham de investir na agricultura, guardavam o dinheiro nas finanças ou devolviam-no a Bruxelas. No campo é que ele não foi. Eu digo sempre, porque estamos a falar pela coligação e em nome da coligação, façam este exercício muito simples.
vão pelos campos. Falem com as agricultoras e com os agricultores, com os mais jovens ou com os mais velhos, e perguntem-lhes quem tratou melhor dos assuntos da agricultura, Jaime Silva pelo PS ou Assunção Cristas pela coligação. Eu acho que a resposta é tão clara que é por isso que os socialistas nem falam da agricultura. Lembrem-se, aqui também podemos dizer, lembrem-se da pesada herança. Deixaram-nos um parcelário todo mal feito. Até havia herdades em cima da Via do Infante. Verdade. Foram as associações de agricultores que ajudaram o Governo a corrigir tudo e a entregar 1.700.000 parcelas em Bruxelas. Porque senão os agricultores não tinham acesso, não eram elegíveis para os fundos europeus. Mas ainda hoje estamos a pagar dezenas de milhões de euros de multas por causa da incompetência dos socialistas a fazer o parcelário. E digam-me lá se o dinheiro nas multas não era mais bem aplicado na agricultura. Nós tivemos que fazer a negociação da nova política agrícola comum. E não era um assunto simples. Havia mais países à mesa e havia menos dinheiro para distribuir. Portugal saiu bem dessa negociação, com um envelope específico de 500 milhões de euros para a agricultura portuguesa, garantindo no primeiro pilar que os agricultores, mesmo os muito pequenos agricultores, têm sempre uma ajuda ao rendimento, quer faça sol, quer faça chuva, e no segundo pilar, manter níveis elevados de investimento. Prova superada. Devo dizer, não apenas com o empenho direto do Primeiro-Ministro, lembro muito bem de telefonemas nessa madrugada para saber como íamos avançando na negociação, mas também do então Presidente da Comissão Europeia. Nós apanhámos o Proder num estado catatónico. Nós apanhámos o Proder em coma. Ao fim de 2 anos, o Proder quase não existia. A taxa de execução devia fazer corar de vergonha qualquer pessoa. O que é que aconteceu? Deu-se disciplina, despacho e eficácia ao Proder e deu-se, sobretudo, prioridade à agricultura. Apesar das restrições financeiras, o Governo nunca falhou o compromisso nacional com os fundos que permitem o investimento na agricultura. Como sabem, nos projetos de investimento na agricultura há um pilar que é fundos europeus, há um pilar que é fundos nacionais e depois a grande parcela é investimento privado. São fundos que os próprios agricultores investem. Ao contrário do que sucede noutras áreas, 1 euro investido na agricultura mobiliza 6 euros de investimento privado. E é por isso que é tão reprodutivo. O que é que aconteceu com o Proder nestes 4 anos? Terminámos o Proder com 100% de execução, não houve 1 cêntimo devolvido a Bruxelas, não ficou retido no Terreiro do Paço nem 1 euro e ainda faltavam 6 meses para terminar o tempo do Proder. Para quem o herdou num estado catatónico, eu acho que fizemos um bom serviço à agricultura portuguesa. E gostava também que soubessem que nós tratamos de pôr uma equipa permanente a ajudar as empresas e as marcas agrícolas portuguesas para poderem exportar mais. Para isso é preciso ter um papelinho chamado Certificado de Exportação. Mas isso dá muito trabalho e leva muito tempo a conseguir. Os resultados são muito claros. Portugal conseguiu, nos últimos 4 anos, certificar 274 produtos e marcas portuguesas para exportar para 75 novos mercados. É nem mais nem menos do que 5 vezes mais do que os socialistas tinham feito no seu melhor ano.
Este belo vinho daqui da região chama-se Amnésia. Eu tenho a certeza que os alentejanos não terão amnésia no dia 4 de outubro. Queria apenas deixar-vos com uma palavra relativamente ao passado, que só interessa para as pessoas perceberem como é que nós recebemos o país e o encargo de o governar, e uma palavra relativamente ao futuro, que é o mais importante. Em relação ao passado, minhas amigas e meus amigos, ninguém imagina o que é governar um país em estado de emergência com a casa completamente a arder. Mas foi assim que nós recebemos o encargo de governar Portugal. Aliás, como eu costumo sempre dizer, há uma coisa que caracteriza os socialistas. Fazem o mal e basam. Agora que o país está melhor, já acham que é interessante tentar voltar. Mas apesar das dificuldades, o que é que Portugal conseguiu? É isto que nós temos de saber transmitir àqueles que ainda têm dúvidas e que ainda têm reservas, que são legítimas, e nós temos de saber ouvir, compreender e integrar. Portugal conseguiu terminar o programa com a Troika no primeiro momento possível. Não pediu o segundo resgate. Não pediu mais tempo. Não pediu mais dinheiro. Não pediu um programa cautelar. Não quisemos cá uma troiquinha depois da Troika. Vamos ter um déficit inferior a 3%. Acesso à flexibilidade. Temos o país a crescer economicamente, a criação de emprego a melhorar, o investimento a disparar, as exportações a bater recorde e a confiança na nossa economia num dos seus melhores momentos. Desde 2001, consumidores, desde 2008, empreendedores. E eu pergunto, vamos pôr tudo isto em risco com aventuras ou instabilidades no dia 4 de outubro? Eu acho que não devemos pôr nada disto em risco. Digam à nossa gente que pode ter dúvidas, que pode não ter ainda compreendido alguma medida, que poderia ter outra expectativa, dado que não conhecia a gravidade da situação do país. Digam à nossa gente, tanto do PSD como do CDS, e tanta gente que preza o interesse nacional que não tem filiação partidária. Eu tenho a certeza que a maioria dos portugueses não quer, no dia 4 de outubro, o regresso à instabilidade. A instabilidade dá cabo da confiança. Se não houver confiança, não há investimento. E se não houver investimento, não há criação de emprego. E também tenho a certeza que a nossa gente e muita outra gente não quer um governo fraco, dependente de acordos com o Partido Comunista ou com o Bloco de Esquerda, que acham que Portugal se deve preparar ali na próxima esquina para sair do euro, como se isso não tivesse consequências devastadoras para as pessoas e para as empresas. É preciso ir votar no dia 4 de outubro para garantir que Portugal tem uma solução estável e está assegurada a governabilidade do nosso país. Queria também dizer-vos isto, é que os próximos 4 anos, os portugueses, com os seus sacrifícios e esforços, conseguiram criar as condições para que fossem bem melhores. Nós temos a casa arrumada, as contas debaixo de controle, já começámos uma política de recuperação de rendimentos e aquilo que nós vamos fazer nos próximos 4 anos passa exatamente pela recuperação de rendimentos e por uma aposta forte naquelas condições na área social que permitem não já tratar da emergência,
porque as houve, mas tratar do desenvolvimento social, da mobilidade social e das pessoas poderem ir tão longe quanto o seu talento e o seu mérito permite. E é por isso que eu também vos pedia que soubessem explicar às pessoas. Se houver estabilidade, haverá recuperação dos rendimentos da administração pública e de quem lá trabalha, gradualmente. Se houver estabilidade, haverá eliminação da sobretaxa do IRS, gradualmente, mas é certo e seguro. Se houver estabilidade, haverá continuação da descida do IRC, para podermos atrair mais investimento, em vez de estarmos a deixar que o investimento vá para outros países, criar postos de trabalho para outros jovens e outros trabalhadores. Se houver estabilidade, haverá mais políticas de apoio à família, nomeadamente no abono de família e no desconto que no IRS já começou a ser dado às famílias que podem e querem ter filhos. Tudo isto é possível com estabilidade. Nada disto é garantido sem estabilidade. Mas há uma coisa que eu vos posso dizer. É possível baixar o IRS, continuar a baixar o IRC, recuperar os rendimentos na função pública e garantir que a SES, que outros criaram e no nosso mandato desapareceu, não voltará para a tranquilidade dos pensionistas. Desde que o déficit fique abaixo de 3%, connosco fica, com os socialistas não. Tudo o que eles prometem é pura mentira. As coisas são como são. Nós vivemos no euro. No euro há coordenação orçamental, há semestre europeu. As contas são validadas. Se o déficit disparar outra vez, já sabem qual é a peregrinação para o passado que nós teríamos que fazer outra vez. Dom, minhas amigas e meus amigos, é um gosto estar aqui em Beja ou em qualquer lugar do Alentejo. Foi aqui neste hotel que eu, à época, na oposição, comecei uma campanha de denúncia do então ministro Jaime Silva. Aqui, precisamente, ali numa salinha ao lado. E tínhamos razão. E graças a Deus conseguimos acabar com esse tempo. E graças a Deus esse tempo não voltará. E, portanto, eu queria pedir-vos o máximo empenhamento. É muito importante a eleição da Nilza Sena no Distrito de Beja. Peçam à nossa gente que vá toda tratar do destino de Portugal, não deixando isso nas mãos dos outros que lá vão quando os nossos não vão. E eu tenho a certeza que Beja contribuirá para um bom resultado no dia 4 de outubro. Sempre com humildade, sem nenhuma arrogância, sempre com moderação. Deixem o radicalismo para este Dr. António Costa, que se calhar as pessoas não conheciam, que aparece sempre zangado, irritado, radical, sempre a chantagear, ou me dão tudo, ou não, eu não faço compromissos com ninguém. A democracia na Europa, nos países mais civilizados, faz com diálogo, com compromisso e com negociação. E é para isso que todos temos de estar preparados. Minhas amigas e meus amigos, boa tarde, Baixo Alentejo, boa tarde, Beja, viva Portugal!